Muito bom. Depois de louvar o nosso Deus, nós vamos agora concentrar na palavra dele, palavra que nos santifica, de acordo com as palavras de Jesus em João capítulo 17, né? Que a verdade nos santifica, que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Hoje à noite eu quero focar um pouco lá do comecinho da história de Josué. Tá bom? Eu sei que talvez muitos de vocês já conhecem essa história. Provavelmente a história que nós vamos concentrar hoje, você já talvez ouviu várias vezes. Mas que Deus possa nos dar uma nova visão, né? Que possamos aprender. Eu quero, através dessa história, tirar uma lição específica que eu creio que é muito importante para as nossas vidas. Especialmente enquanto nós estamos aqui nessa terra, tentando seguir e obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Que, provavelmente também, como você sabe, não é sempre fácil. Claro, tem os momentos bons, os momentos tranquilos e suaves, mas esse caminho cristão, muitas vezes, vem com as suas dificuldades, vem com as suas provações e os seus desafios. Amém? Amém. Porque é verdade. Na verdade, Jesus Cristo, o próprio Jesus, falou sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 14, ele fala como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Ele fala que esse caminho pelo qual nós estamos, se você realmente está nesse caminho, se você encontrou aquela porta estreita, ele fala que esse caminho de seguir ele é apertado. Só que a palavra original que ele usa é telibo. E olha só a descrição dessa palavra. Essa palavra apertado que Jesus usou significa para pressionar, como alguém pressionando uvas. Coloca isso na sua mente. Quando alguém pressione uvas e sai aquele suco, né, aquele líquido, significa estreito, contraído. A metáfora dessa palavra nos dá, fala de problemas, de aflições e angústias. Este é o caminho que Jesus descreve, que é o caminho dele. Um caminho de aflição. Um caminho de, algumas vezes, angústias e problemas. Mas o que nos espera no final desse caminho é o que faz perseverar nessa jornada valer a pena. Jesus fala que o que nos espera no final deste caminho é a vida. Ele está falando sobre a vida eterna, o oposto sendo uma vida eterna, afastado do Senhor, num lugar chamado o inferno. E mesmo que vocês sabem disso, você sabe qual é o final, você sabe qual é o resultado, a promessa que vem para aqueles que perseveram até o fim. Mas mesmo às vezes quando nós sabemos isso, mas estamos no meio daquela tempestade, no meio daquela dificuldade, é difícil lembrar da promessa no final. É difícil você pensar em qualquer outra coisa a não ser aquele momento presente, aquela dor, aquela aflição, aquela angústia. E como o apóstolo Pedro, quando andou por cima das águas milagrosamente enquanto olhava para Jesus, nós muitas vezes retiramos os nossos olhos de Cristo e começamos a focar nas ondas, no vento, na chuva, e de repente nós estamos nos aprofundando nas águas turbulentas dessa vida. E talvez alguns de vocês estão nessa condição agora, passando por um momento de aflição, passando por um momento de angústia, ou simplesmente um momento de desânimo espiritual, por causa das circunstâncias dessa vida. E talvez você está aqui, você está pensando, eu estou bem, eu estou me sentindo firme e forte no caminho do Senhor. Essa mensagem também é para você, porque é bem provável que ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada, você também vai passar por momentos difíceis, desafios, encarar obstáculos difíceis nessa vida. E eu também tenho certeza que Deus sabe disso.
Que ele sabe como essa vida, como seguir Jesus Cristo e a circunstância, ele sabe como isso nos afeta. Tanto espiritualmente, emocionalmente, quanto fisicamente também. Ele é compassivo para conosco. E através dessa mensagem hoje, eu quero que você saia daqui enxergando que Deus, na sua soberania, sabendo como é difícil para nós aqui, que Ele planejou uma forma de ajudar o seu povo nos momentos mais difíceis, para fortalecer o seu povo e motivar o seu povo a perseverar nessa jornada aqui nessa terra. Então vamos voltar a refletir um pouco, pensar sobre Josué. Quem era Josué? Para começar, é importante que entendamos isso. Josué era o auxiliar do grande homem de Deus, Moisés. E mesmo nesse ponto que Moisés tinha ido até o Egito, agido de acordo com o poder de Deus, libertou, né, os judeus do Egito, da escravidão. Mesmo que ele fez tudo isso, o povo de Deus desobedeceu, rebelaram contra o Senhor. E o Senhor declarou que aquela geração toda que saiu do Egito, os adultos, menos 2 homens que foram obedientes a ele, mas o resto daquela geração toda não iria herdar aquela promessa da vida eterna. Então Moisés acaba falecendo e Deus vem a conversar com o Josué. Então abre comigo em Josué capítulo 1, vamos começar em versículo 5. Eu convido você a abrir mesmo, porque nós vamos estar lendo partes de cada capítulo, até o capítulo 4. Josué, no Antigo Testamento, capítulo 1. Neste momento, os filhos daquela primeira geração são adultos, prontos e preparados para seguir a vontade do Senhor, para obedecer o Senhor. Versículo 1, de capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que os prometeu, ou que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vamos dar uma pausa aqui. Que grande promessas. Imagina você ouvir isso do próprio Deus. Essas grandes promessas de estar com você, que ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Que grandes promessas, mas só porque Deus prometeu isso a Josué, não significava que então a jornada seria fácil, que seria simples. Ao contrário, Deus, agora você vai ver, que Deus está implicando aqui que a jornada vai ser extremamente difícil, e por isso que ele continua. Em versículo 6 ele fala: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei?
Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em outras palavras, Deus está falando: olha, Josué, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, eu vou estar aqui para te guiar, para te ajudar, para lutar por você. Porém, no mesmo tempo, você vai ter obstáculos, você vai ter dificuldades, vai ter angústias. Então permaneça firme, permaneça forte, permaneça corajoso. E olha, não se esquece de me obedecer, de não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque as coisas vão ser cansativas. Essa jornada vai ter as suas dificuldades e muitas vezes vai ser assustador. Mas a promessa foi dada. Agora, se você hoje aqui é um filho de Deus por meio do arrependimento e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você também foi dado promessas por Deus. Deus também tem prometido a você que Ele vai estar com você, que Ele vai guiar você, que Ele vai te ajudar e que Ele vai lutar por você. Mas Ele também, sabendo que o resto da sua jornada não é fácil, Ele também quer que você seja forte, seja corajoso, seja firme nos seus propósitos. E que você também tenha cuidado de obedecer à lei de Deus. Agora eu quero que você deixe isso realmente entrar no seu coração. Pensa um pouco nisso. O Deus que criou o universo, do nada, com apenas palavras, que é todo poderoso, que é totalmente soberano, pelo qual nada é impossível, infinitamente mais sábio do que qualquer outra criatura, tem dado você essas promessas. Ele estará com você, Ele te guiará, te ajudará e lutará por você. Números, capítulo 23, versículo 19, fala que Deus não é homem para que minta. Ou seja, se Ele te prometeu isso, Ele vai cumprir a sua parte. Não tem chance dele não cumprir essa parte por você. Ele não é homem para mentir. Mas Ele não prometeu que é fácil, então Ele exige, como Ele exigiu de Josué, Ele exige força, coragem, determinação e obediência à tua palavra. E é isso que Josué fez. Ele foi forte, ele foi corajoso. Olha em versículo 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. E durante esses 3 dias, o Josué, ele manda 2 espiões para a terra prometida, para examinar a terra. Especificamente a primeira cidade que eles iriam enfrentar, a cidade de Jericó. Talvez você também já conheça a história da prostituta Raabe, que ajuda os 2 espiões a sobreviver e não ser mortos pelo exército de Jericó. E no próximo capítulo, nós vemos, capítulo 2, versículo 23 e 24, diz assim: por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Aí no próximo capítulo, o que nós vemos? Nós vemos que o grande dia chegou. Depois de 40 anos no deserto, vivendo em tendas, indo para um lugar para o outro, sem uma terra para si mesmo, o povo de Israel finalmente vai receber, ou começar a receber a promessa do Senhor. Eles finalmente vão ter um lugar em que eles podem se estabelecer e prosperar e crescer como uma nação. Então, eles se levantam, preparam as coisas.
Josué envia primeiro os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, para ir na frente. E o povo começa a seguir atrás. Porém, tem um grande problema. Logo no início dessa jornada, para receber as promessas do Senhor, eles encontram um grande obstáculo. Obstáculo chamado o Rio Jordão. No versículo 15 desse capítulo, diz que o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Ou seja, é muito perigoso nessa época tentar atravessar. Agora, os espiões, talvez homens jovens, fortes, saudáveis, eles conseguiram atravessar nadando. Mas e o resto do povo? E as crianças? As pessoas doentes? Os mais velhos? Como que eles vão atravessar o rio nessa época? Não tinha ponte. Então imagina você aqui, recebeu essa promessa de Deus, e agora encarando o obstáculo impossível para você superar. Uma situação impossível, um momento que você sabe, sem dúvida, que você é totalmente incapaz de superar sozinho, pela própria capacidade e a própria força. Agora eu pergunto para você hoje, o que o Rio Jordão representa na sua vida? Porque sabemos que todos nós, ao longo da nossa jornada, ao longo desse caminho, nós também enfrentamos obstáculos, situações que jamais poderíamos ou podíamos superar sozinhos. Você já está pensando no seu Rio Jordão? Coisas que aconteceram na sua vida que você jamais conseguiu superar sozinho, pela própria força e capacidade e sabedoria. Momentos talvez que você se sentiu totalmente perdido, confuso, sem saber como resolver certos problemas daquele momento. Ou momentos de muita necessidade, em que literalmente você estava sem recursos, não tinham da onde tirar para providenciar para a sua própria família, ou para si mesmo. Ou talvez momentos na sua vida, em que você passou por uma situação, ou situações completamente fora do seu controle, como tragédias, como a doença que ameaçava a sua vida, ou a vida de alguém que você ama, como a morte de alguém muito próximo à sua vida. Talvez você passou por tragédias em que você literalmente sentia que toda a sua força foi totalmente esgotado. Você nem sabia como você ia conseguir se levantar no próximo dia e tomar mais um passo para frente. Ou momentos na sua vida que você se sentiu tão atacado, tão oprimido espiritualmente, perseguido pela tentação, perseguido pelos próprios pecados, que você se sentiu que nunca iria conseguir voltar a estar firme e forte nos caminhos do Senhor. Ou talvez você lá, perdido, sabendo que tem que tomar uma decisão que iria afetar você e o futuro da sua família, mas se sentindo totalmente incapaz de tomar a decisão correta. Todos nós, eu creio, todos nós temos passado por momentos da nossa vida tão difíceis, que a gente ficou simplesmente parado, olhando para o nosso Rio Jordão, tentando imaginar como que eu prossigo em frente. Eu imagino uma mãe israelita segurando um bebê no colo, olhando para aquele rio transbordando, perigoso, sabendo que a única forma de receber a promessa de Deus é de seguir em frente e enfrentar e tentar superar o obstáculo. O que passava na mente dela? Provavelmente é impossível. Não tem como eu seguir em frente. E foi neste momento de total incapacidade, um momento em que eles, por si mesmos, eram impossíveis de conseguir superar
e seguir em frente, o nosso Deus, o Deus Altíssimo, aparece e demonstra todo o seu poder, e todo o seu amor, e toda a sua bondade para com o seu povo. Versículo 15, olha comigo. Na segunda parte: assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escorreram totalmente. E assim, o povo atravessou o rio, em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Que lindo momento! Que momento marcante na história dessa nação. Quando parecia impossível para prosseguir em frente, Deus faz o impossível. Quando encarado com um obstáculo impossível de superar sozinho, Deus ele vem ao encontro e ele abre este rio. Ele abre o caminho para o seu povo prosseguir em frente, para receber as promessas do Senhor. Que grande Deus nós servimos. E olha, o fato de que você mesmo, o fato de que você está aqui hoje, significa que Deus tem feito a mesma coisa na sua vida. Significa que Ele também abriu o caminho no meio do seu Rio Jordão e te ajudou e te auxiliou para atravessar e superar o que parecia impossível. Ele te deu força quando você estava sem força. Ele providenciou para você quando estava em necessidade. Ele te levantou quando você estava no chão, te deu paz em momentos caóticos da sua vida. Ele curou você quando você estava doente. Ele te deu sabedoria quando você estava confuso. Ele te deu vida quando você estava morto. Ele abriu um caminho nos momentos mais difíceis da sua vida. E se você parar um pouco para analisar e refletir, eu acho que todos nós podemos lembrar de vários momentos marcantes, onde nós vimos com os nossos próprios olhos o poder, o amor e a bondade de Deus sendo manifestado ao nosso redor. Amém? Vários momentos em que você vê Deus agindo poderosamente, talvez milagrosamente na sua vida, para te ajudar a não ficar parado e prosseguir em frente. Mas o que acontece agora na história é a lição que eu quero tirar para as nossas vidas. Olha no próximo capítulo, Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Versículos 1 a 7. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Eles servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Como nós já vimos, aquele povo acabou de ver com seus próprios olhos Deus fazer algo
impossível, algo incrível, um milagre grandioso. Você pode ter certeza que ao ver esse poder, a bondade, o amor de Deus sendo manifestado a favor deles, você pode ter certeza que o nível da fé deles naquele momento era o mais alto da sua vida, que a confiança que eles tiveram em Deus naquele momento era mais forte do que nunca nas suas vidas. Com certeza estavam totalmente maravilhados com o que o nosso Deus é capaz de fazer. Mas era apenas o começo. E Deus sabia que, sim, o povo viu o meu poder. O povo viu a minha bondade. Só que mais para frente, eles vão enfrentar outros obstáculos. Mais para frente vai ter mais desafios, vai ter mais dificuldades. Dificuldades que vão provar a sua fé. Que vão tentar abalar a confiança em Deus. Que iria tentar assustar e fazer com que eles duvidem. Momentos tão pesados que iria fazer com que eles queiram a desistir dessa jornada que eles estão agora. Então ele faz algo interessante. Ele fala para os 12 homens, cada um pega uma pedra e leva e monta um memorial. Mas por quê? Porque Deus sabe como nós, seres humanos, funcionamos. Ele sabe que nesses momentos difíceis das nossas vidas, no meio da tempestade, sendo atacados e se sentindo desamparados, que neste momento nós podemos voltar para o nosso passado, na nossa mente. Para o dia que Deus sobrenaturalmente interrompeu as águas do Jordão e quando nós superamos aqueles momentos difíceis. Deus sabia que ao povo lembrar daquele grande momento, eles seriam encorajados, fortalecidos e a fé deles seriam restaurados. Deus sabia que o memorial de o que Ele tinha feito por eles iriam lhe dar aquela força novamente, aquela confiança novamente, que Deus iria continuar e estava ainda com eles. E olha, que esse memorial serviria para motivá-los de não desistir no meio do caminho. Meus irmãos, nós precisamos de memoriais em nossas vidas. Não estou falando de pegar 12 pedras e montar uma coisa no meio da sua sala. Eu estou falando mentalmente. Nós precisamos ter memoriais. Precisamos lembrar dos momentos marcantes do nosso passado. Quando Deus revelou para nós toda a sua bondade, o seu amor. Quando nós vimos a misericórdia e o poder de Deus ser manifestado. Isso é essencial durante essa jornada pelo qual você está agora. Precisamos lembrar desses momentos marcantes. Relembrar daquilo que Deus fez por nós, quando nós estamos no meio da dificuldade, da angústia, pode fazer com que nós nos levantamos, pode nos dar uma confiança novamente, uma confiança para continuar lutando, a não desistir, a não voltar para trás. Mas parece que nestes momentos, como falamos no começo, parece que nestes momentos que estamos encarando os obstáculos, sentindo a dor, a angústia, nós esquecemos tão facilmente de tudo que Deus já fez por nós. Parece que ficamos tão consumidos com o problema, com a dificuldade, com a necessidade, com a doença, com a tragédia, que ficamos desesperados, ficamos angustiados, ansiosos e às vezes paralisados com medo, sem saber como vamos conseguir seguir em frente. Mas é extremamente importante que justamente nesses momentos você consiga parar e voltar para trás, para o seu passado,
e refletir e contemplar nos momentos que Deus agiu poderosamente e trouxe pessoas para te ajudar e ajudou você a superar aqueles momentos. E que isso possa te dar a confiança que Deus vai fazer a mesma coisa. De pensar, peraí, se Deus no meu passado, sempre que eu precisasse, sempre que estava naquele momento difícil, diante de qualquer obstáculo, Ele sempre me ajudou, Ele sempre me deu força, Ele sempre me deu um escape, por que Ele vai parar agora? Por que o meu Deus pararia agora se Ele me trouxe até este ponto na minha vida? Temos que refletir, temos que contemplar e ter fé que Deus está conosco, que Ele não desistiu de nós e que Ele vai nos ajudar também naquele momento. É o que o salmista fez em Salmos 77, onde ele fala: recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Se você voltar para ler o contexto desse salmo, o salmista estava em um momento extremamente difícil na vida dele. Muita angústia, se sentindo que Deus estava distante, que parou ou que tirou a sua presença deles. E o que ele fala naquele momento? Recordarei, contemplarei, considerarei todos os feitos do Senhor. E aquilo dava força para ele se levantar e continuar seguindo em frente. Mas eu também quero que você aplique uma outra parte na sua vida. Daqui para frente, cada vez que Deus te ajuda, cada vez que Deus te sustenta, cada vez que Ele providencia para a sua vida, que Ele te dá força ou paz no momento de necessidade, faça aquilo um memorial na sua mente. Porque pode ter certeza que mais para frente vão vir mais desafios. E que você possa usar cada ato de bondade, de amor e poder, para ajudar você a não desistir. Então, antes de terminar, eu falo com você que está passando por essa dificuldade agora. Seja o que for. Para você que talvez está desanimado, se sente distante, sente que o coração talvez está um pouco duro e frio, reflita sobre a bondade do Senhor. Reflita sobre todas as vezes, ao longo da sua vida, que Ele foi bom com você, que Ele te amou, e que Ele te ajudou e lutou por você. E que isso possa te levantar, e te dar força para continuar, e não desistir. E que por meio dos memoriais construídos na sua vida, você possa declarar a majestade do Senhor para os outros. E os seus filhos, ao perguntar o que o Senhor fez na sua vida, possam ouvir sobre o grande poder e o amor que nosso Deus tem por nós. Josué 4, finalizando com versículos 19 a 24. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui, Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho,
quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Vamos orar. Senhor, não merecemos a tua bondade para conosco. Não merecemos o teu amor, a tua misericórdia e o poder que o Senhor tem manifestado ao nosso favor. Pai, nos ajuda a lembrar, nos ajuda sempre lembrar desses momentos em que experimentamos o teu carinho, o teu poder, a tua majestade em nossas vidas. E que ao recordar desses momentos, possamos ter fé e confiar que o Senhor vai continuar a estar conosco. E vai continuar a abrir o caminho para nós. E nos ajudar a superar cada obstáculo que nós encaramos, enquanto nós somos fortes e corajosos e nos dedicamos a obedecer a tua palavra. Que o seu grande amor possa estar sempre em nossas mentes e que isso possa nos motivar a nunca desistir. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cada um de nós, se somos filhos de Deus, temos memoriais. Mas tem um memorial perpétuo. O memorial mais importante em nossas vidas. O momento mais marcante na nossa vida. Foi o grande dia que nós nos arrependemos e que Jesus nos salvou dos nossos pecados, assim nos dando a promessa da vida eterna e assim nos colocando nesse caminho que leva à vida. E mesmo se daqui para frente você nunca mais sente o poder de Deus, você nunca mais sente a ajuda do Senhor na sua vida, que o dia que você foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, sem você merecer, possa ser suficiente para você continuar perseverando, sem desistir e chegar até o final, porque o sacrifício dele por você é suficiente. Que possamos lembrar disso, e que todos os dias a morte e o sacrifício de Cristo por nós possa nos motivar a ser forte e corajoso, e não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Neste momento você tem a oportunidade de conversar com o Senhor, falar com Ele sobre isso, corresponder a esta mensagem que você ouviu hoje. Fique à vontade, este momento é entre você e Deus. Se você quiser levantar e cantar, agradecendo o Senhor por todos os momentos, todos os memoriais que você tem na sua vida, faça isso também. Mas fique entre você e Deus neste momento. Amém. Eu queria que a gente, mais uma vez, prestássemos atenção no último versículo que o pastor falou. Josué 4, 24. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. O memorial maior que nós temos é a cruz. Ao olhar para a cruz, nós temos o exemplo de que ela ficou vazia, porque Jesus ressuscitou. E sempre quando nós olhamos para ela, nós temos que entender que o plano da redenção do Senhor foi estabelecido.
e que todo aquele sacrifício, cada gota de sangue derramada por mim e por você, é o maior memorial. É isso que deve ser as 12 pedras na nossa mente. Esse altar de memória, sabendo que o Senhor é Deus. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Seu amor, Senhor. Não merecemos, e merecida a vida, de graça recebi. Sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Cante! Pela cruz me chamou, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
seu amor, Senhor, seu amor. Feche os seus olhos, por favor, abaixe a sua cabeça. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos fazer um exercício nesse momento juntos, um exercício de memória, onde a gente traga à nossa memória só aquilo que nos dá esperança. Lembrando de tudo que Deus já fez por nós. Vá nesse momento fazendo isso. Lembra de tudo que o Senhor já fez por você. Lembra de cada rio que o Senhor já abriu na sua frente, de cada mar. Lembra de cada provisão. Lembra de cada cura. Lembra de cada bênção. Traga à memória tudo isso. E não dê espaço para que o diabo faça você esquecer as bênçãos que Deus derramou e tem derramado sobre a tua vida. Eu bem sei que é difícil mesmo, que por muitas vezes as aflições desse mundo encobertam as bênçãos do Senhor de uma forma que é uma estratégia satânica para que a gente não veja o poder de Deus acontecendo em nossa vida. Eu bem sei quanto isso é verdade, mas nós somos filhos de Deus, eleitos do Senhor, e acreditamos no seu poder. Que nós nunca possamos esquecer que ao olharmos para a cruz, ela está vazia, porque Ele ressuscitou e vivo está o nosso Senhor. Pai, nós oramos a Ti neste momento, agradecendo por todas as bênçãos, todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa igreja, sobre a nossa vida. Pai, nós queremos aqui dizer que Te amamos pelo que Tu és. Tudo que aconteceu aqui, desde as 18 horas, foi para a Tua honra e para a Tua glória. Leva-nos em segurança para os nossos lares e nos faça refletir de tudo isso que ouvimos e cantamos nessa noite. E que possamos entender que o Senhor não mente, que as Tuas promessas para as nossas vidas irão se cumprir, porque só o Senhor é Deus. Tu és santo, Pai, santo, santo. E é em Ti que nós cremos, e é em Seu nome que eu oro e agradeço, para todos sempre. Amém e amém. Amém, amém. Aleluia. Deus é bom.